Nesse período de quarentena, de isolamento, novos desafios têm se apresentado para todos nós. Tenho escutado relatos, tenho recebido mensagens de muitos alunos, de muitos pacientes com aflições, com desafios realmente inéditos. Alguns pacientes piorando de quadros de saúde por conta desse cenário de ansiedade, de preocupação, de incerteza. Como é um processo que se deu, que se formou por processos naturais, por desenvolvimentos naturais, não foi culpa de ninguém, exatamente, apesar de erros terem sido cometidos, o surgimento e o desenvolvimento foi uma força da natureza. Eu, como um pesquisador, um estudioso das artes taoístas, fui buscar algumas respostas no I Ching. E quero conversar com vocês sobre 3 hexagramas, de forma bastante resumida, mas que eu acho que podem nos trazer algumas reflexões e inspirações sobre esse momento. Em primeiro lugar, nós temos 2 hexagramas que são sempre entendidos juntos, porque eles falam de momentos de contenção de fluxo, e por isso eles falam bastante desse momento em que os nossos fluxos de ir e vir estão contidos, que são os hexagramas restrição e limitação. Ambos são formados pelo encontro de lago com água. Eles falam então desse momento em que eu tenho a água na natureza encontrando um lugar de represamento, que é o lago. No restrição, eu tenho o lago abaixo e a água acima. O trigrama de baixo sempre representa o nosso mundo interior numa leitura geral dos hexagramas. Então, no hexagrama restrição, eu tenho o represamento, a contenção do fluxo em mim, que é o lago. Acima ou afora, eu tenho água, que é um trigrama que ele, em geral, nas representações do Xing, traz essa ideia de risco, do que é misterioso, do que eu não consigo controlar, do que eu nem consigo conhecer muito diretamente, muito propriamente. Então, no restrição, em síntese, eu, diante de um risco, não diante de um impedimento físico, de um impedimento concreto, mas diante de um risco, de algo que eu não consigo conhecer, que existe, porque ele tem uma energia yang, uma energia de fluxo, ele existe, mas ele não consegue ser bem delimitado, eu me contenho. Eu evito o mergulho, o enfrentamento a esse risco. Então, restrição, de modo geral, é um hexagrama bastante representativo desse nosso momento, no qual nós temos riscos de sair de casa, então nós simplesmente contemos o nosso fluxo. Em termos de sabedoria, o hexagrama restrição nos ensina sobre quando eu consigo evitar esse risco, evitar desgastes, evitar perda de energia diante do enfrentamento desse mistério, disso que eu não consigo controlar, que está acima do meu controle. Eu posso permanecer preservado, posso permanecer com a minha energia saudável. Lago traz a ideia de contentamento, de recurso. Nos aspectos psíquicos, lago a gente associa na medicina chinesa com a alma corpórea. Então, eu me sinto bem, eu fico bem com o meu próprio corpo pelo menos preservado diante desse risco que se apresenta à frente. O hexagrama limitação, por outro lado, ele traz o lago acima e a água abaixo. Então, ele também pode ser representativo do nosso momento. Quando, ao invés de entender que eu estou me restringindo por uma conscientização desse risco exterior, eu me sinto limitado. Eu sinto que tudo que eu gostaria de fazer, todo o meu contentamento está fora, ele está distante de mim, porque eu não posso fazer as coisas que eu gostaria, porque eu estou bloqueado. Então, o represamento, que é o lago, está fora. Então, o mundo que está me colocando um momento de me conter. Eu me sinto, então, esvaído, eu me sinto sem energia, eu me sinto cansado. Essa água está dentro. E eu me sinto, acima de tudo, com medo. Água, nas emoções, ela é sempre relacionada, nesse mistério, nesse desconhecido, sempre relacionada ao medo. Então, eu, temeroso
do que vai acontecer diante desse bloqueio, com medo do que está por vir, eu me sinto drenado. O limitação pode ser visto como um lago cheio de recursos, mas que está vazando. Essa água abaixo é como se fosse um buraco no fundo desse lago que está drenando recursos. Então esse período de isolamento, de restrição, de limitação, ele pode ser, se eu me colocar psiquicamente diante dele, mais como uma limitação do que uma restrição, ele pode ser um período de enorme desvitalização. Ele pode ser um período de muito desgaste, de muito consumo da energia do rim. No psiquismo, a energia da água se relaciona à nossa força de vontade. Ficar em restrição, em limitação, ficar em quarentena é um enorme desgaste de força de vontade, mas se eu tenho que, para mim, todo o meu contentamento está no mundo, está fora, e até mesmo a questão financeira, que Lago também tem essa ideia do dinheiro, que todo o dinheiro então está fora e eu estou perdendo dinheiro por não poder ir para o mundo, eu teria um consumo absurdo da minha força de vontade e muito sofrimento, muita tristeza, que também é uma emoção que se relaciona ao lago, ao elemento metal, que é o elemento que pertence ao lago. Para finalizar, eu quero falar de um terceiro hexagrama que eu acho bastante importante como representação desse momento, que é o hexagrama Grande Acúmulo. Grande Acúmulo, ele é formado pelo trigrama Céu embaixo e Montanha acima. Ele representa um momento que a energia do céu, que é uma energia totalmente yang, uma força de enorme avanço, fluxo da natureza, se vê diante de um bloqueio concreto, de algo que é intransponível. Em geral, nas aulas, a gente sempre traz a ideia de uma represa. Então, por mais que eu tenha um fluxo enorme vindo de muito yang, mas eu crio uma barreira maior do que esse fluxo, que contém esse fluxo por muito tempo. Mas, conforme ele é bloqueado, como ele é muito yang, é muito forte, ele não para. Ele continua em avanço para dentro, ele continua em avanço de acúmulo, por isso que o nome do hexagrama se chama Grande Acúmulo e não Grande Parada. Então, se eu tenho uma força grande interna, eu posso, diante de um bloqueio externo intransponível, continuar o meu fluxo para aumentar a minha força, até que eu me torno maior do que o bloqueio, e como uma represa eu passo por cima do bloqueio, do impedimento, gerando um fluxo gigante de energia posterior. No psiquismo, o trigrama montanha se relaciona à força do pensamento, à nossa capacidade lógica de chegar a conclusões e formular essas conclusões. Então, se eu entendo que esse momento de restrição, eu pesquisei, eu estudei, eu obtive informação e eu entendi que eu preciso parar. Inclusive recebi um comentário muito interessante de um aluno muito querido dizendo que, nossa, Edgar, esse período de vida será o momento de eu aprender a parar. Então, para todos nós, será esse aprendizado. Mas se eu formulo, se eu entendo na minha lógica de que eu preciso parar e de que ninguém vai me bloquear, mas sim que eu estou parando pela lógica, pelo meu raciocínio, contendo a minha força física de querer ir para o mundo, de querer fazer as coisas e seguir na inércia do que eu vinha fazendo, mudar essa postura, o que sempre traz um aspecto de sofrimento, eu posso, por outro lado, continuar crescendo. Então, eu estou muito encantado com esse movimento de inúmeros cursos online, livros e coisas sendo disponibilizadas e as pessoas descobrindo formas de continuar desenvolvimento mesmo paradas diante do mundo. Isso é um cenário de grande acúmulo. Então eu estou recomendando para as pessoas e para os alunos essa força de vontade, essa força da própria alma corpórea, que consiga permanecer em desenvolvimento mesmo estando parado em relação ao mundo. Para que depois que esse bloqueio passar, eu saia desse período maior do que eu cheguei. E isso é perfeitamente possível. Então, pode ser um momento de incentivo, pode ser um momento de um ineditismo de coragem de continuar se desenvolvendo, mesmo que esse desenvolvimento não sirva para o mundo imediatamente, mas vai servir para mim e para o mundo no futuro, quando eu sair desse momento de bloqueio.
Para finalizar, eu quero dizer que, diante disso, pensando nesse desenvolvimento, eu estou abrindo e estou disponibilizando para todos os alunos da minha linhagem, do Semetrac, dos meus cursos avançados, para todos os meus alunos que se interessarem em continuar estudando, todos os TCCs, todos os trabalhos de conclusão de curso de todas as turmas que eu orientei. Então a gente tem muita coisa para estudar lá, muita coisa para ler. Eu organizei todos os trabalhos de conclusão de curso de forma temática, então está muito mais fácil de encontrar. Então quem quiser aproveitar esse período para estudar medicina chinesa mais profundamente, e nesses TCCs você encontra, além dos próprios textos, que são excelentes, muitos deles muito ricos para a prática clínica e também para o desenvolvimento pessoal, você encontra referências bibliográficas fantásticas do que estudar ainda mais nesse período. Então, caso você tenha interesse de ter acesso a todos os trabalhos de conclusão de curso, basta me mandar um e-mail, vai estar aqui na tela, mas meu e-mail é edgar@terapiaschinesas.com.br. Então, espero que todos nós possamos enfrentar esse grande acúmulo com sabedoria e sairmos ainda mais fortes desse período de restrição. Um abraço.